Olá, alunos de jornalismo da Casper Libero. Eu gravo esse vídeo aqui a convite do professor Ziborgi. Meu nome é Israel Dias de Oliveira, sou jornalista e fundador da editora Casa Flutuante e da revista Livro Reportagem. Eu comecei essa história da editora e da revista logo no final do curso de jornalismo, porque na época eu entreguei o meu TCC também como livro-reportagem. E eu abordava um tema sobre a ditadura militar e a perseguição que camponeses sofreram durante esse período, né? Um tema um pouco árido. Bom, eu percebi que o caminho para fazer o livro era mais trabalhoso do que eu imaginava, porque depois que eu fiz todas as entrevistas, apurações, fiz ilustrações, organizei todo o material, eu entendi que eu precisava fazer a diagramação, fazer capa, imprimir, enfim, todo aquele processo editorial de uma publicação. Bom, aí eu saí na procura de editoras ou gráficas ou designers e não achava tudo que eu queria num único lugar. E quando achava, era muito caro para fazer. E sabe como que é estudante de jornalismo em final de curso, né? A grana não sobra, não dá para nada. Bom, então a ideia, assim que eu consegui fazer meu livro, eu mesmo acabei diagramando ele e tal, e achei só uma gráfica para imprimir. Eu acabei montando essa editora para facilitar a vida de jovens jornalistas e possibilitar até a publicação do livro. E isso acabou se tornando a minha missão como editor. E desses mais de 60 títulos que editei, encontrei muitos autores comprometidos com essa produção do livro-reportagem, com a apuração, com as entrevistas. E eu acho que é nesse momento em que eu consigo entender o que é ética, que eu defino a ética na produção do livro-reportagem, que é pelo profissionalismo, pelo comprometimento com os cânones do jornalismo e com o interesse público social. Eu vou falar sobre três obras que eu encaminho até algumas amostras delas, que é o Escola Base, que é escrito pelo Emílio Coutinho, Crimes de Maio de 2006, de Jennifer Vargas, e Quando se Resolvia, na base do Pipoco, do Fernando Ferric. O Escola Base é um tema clássico da escola de jornalismo, né? Que é aquela história em que a imprensa acabou por destruir uma escola infantil e incriminar os donos, sendo que eles eram inocentes. E foi a imprensa que cometeu esse crime. No Crimes de Maio de 2006 da Jennifer, ela fala sobre os mais de 500 assassinatos durante aquele fatídico ataque do PCC em São Paulo. E Quando se Resolvia, na base do Pipoco, do Fernando Ferric, é sobre o surgimento do PCC. O início, onde os conflitos e o que a omissão do Estado que acabou empurrando essa galera e iniciou-se o PCC. E o que eu quero destacar é que esses três livros ele tem o mesmo fio condutor. Eles vão esclarecer temas e colocar em pauta assuntos que são do interesse público, apesar de serem sobre temas diferentes, mas acabam conduzindo o leitor a um universo complexo de personagens, e é um mergulho em cenários que raramente encontramos com tanta profundidade em jornais e revistas, né? E eu acho que essa que é a grande missão do livro-reportagem, né? É explorar todos os ângulos possíveis de uma história. Bom, esses são apenas três exemplos que eu citei para vocês de temas com ética jornalística e profundidade literária, né? Que vão de encontro ao interesse público. Então eu percebo que é isso, a ética. Nesse processo de produção do livro-reportagem, entrevistar todas as pessoas que estejam envolvidas com o assunto que está sendo apurado, amplificar essas múltiplas vozes, apurar se as informações relatadas pelos entrevistados são verdadeiras, e caso não seja, às vezes é até legal você colocar a informação, mesmo que seja incorreta do cara, e você dá a informação correta do outro, né? E esgotar os temas de todas as formas possíveis, e claro, sempre dentro da lei, né? E, bom, eu vou dar uma dica também, que às vezes o pessoal procura um tema, uma pauta para escrever um livro-reportagem, e acaba achando que só temas muito sérios que acabam surgindo grandes livros-reportagem. Claro, isso é verdade se você for pegar desde o início do livro-reportagem com
os sertões do Euclides da Cunha, mas temas também que à primeira vista, não que sejam superficiais, mas que à primeira vista você fala, pô, esses temas são muito superficiais, igual futebol, moda, vou escrever sobre isso, mas de repente você pode abordar um ângulo que tenha realmente, que leve em consideração esse interesse público, que você traga informações relevantes. Vou dar um exemplo recente aí de um colega nosso global que falou que esporte e política não se misturavam, o que na verdade não é real. Não é real isso. A grande verdade é que você poderia escrever você pode escrever um livro sobre futebol e falar, vou falar de que ângulo do futebol? Fala da nossa realidade brasileira. Vamos pegar o período da ditadura militar, que teve várias perseguições. É um tema que não tem fim. Vários setores foram perseguidos e teve mortos, desaparecidos, enfim. E no futebol não foi diferente. Tanto que a democracia corintiana surgiu nesse período. Quem estuda um pouco o futebol sabe que esse foi um movimento político dentro de um time de futebol muito importante para a democracia brasileira. Porque eles também foram perseguidos pela ditadura, porque se posicionaram contra, entendeu? Então, esse é apenas um dos exemplos. Se eu fosse dar um exemplo na moda, eu diria que, por exemplo, você pega o trabalho análogo à escravidão. Ele está totalmente associado às grandes grifes de moda. Você pode falar das passarelas, de roupas, de modelos, da beleza que é isso tudo, mas também você pode pegar o fio condutor, seja narrado por essa questão do trabalho análogo à escravidão, que tem muitas grifes que né, já foram processadas por essa questão. O Repórter Brasil tem até bastante material sobre isso. E acredito que seja isso. A ética ela vai sempre de encontro a essas questões. Que dentro do livro-reportagem, é lógico, você pode ter a ética aplicada ao direito, a ética aplicada à vida cotidiana, a moral, né, que está relacionada completamente à moral. Mas ao livro-reportagem, a questão do jornalista escrever o livro-reportagem, são esses pontos que eu acho que são os mais relevantes. Então, boa reflexão para vocês, boas aulas, escrevam muito e um abraço a todos e muito obrigado pelo espaço, professor Zibordi. Boas aulas.